é a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porteiro. Então, assim, tudo aquilo que é esse qualquer um, é tudo aquilo que fica à margem, são os despossuídos, né? Ela dá para os despossuídos, não dá para... Ela dá o que falta a quem falta. É essa definição um pouco da Geni. Este dar o que falta a quem falta é um dar, assim, que é o que prepara, né, que vem depois na canção, é um dar de santo, né? Ela quer dizer, ela é uma espécie de santo, não é? Quer dizer, esta doação do santo, na verdade, o que a Geni dá é efetivamente o dom, é dádiva, né? Ela é dádiva pura, né? Essa elenco de criaturas da margem, né? Negro torto, errante, cego, retirante, detentos, velhinhos, as viúvas, os lazarentos, as loucas, né? Vai delimitando toda uma margem, né? Que vai crescendo e que vai delimitando também o tamanho imensurável da bondade dela. Então, ela é por excelência uma figura da dádiva, né? Daquilo que é o dom, né? E obviamente, quando o coro chega, né, para apedrejar a Geni, que o Marx colocou muito bem, né, essa coisa da pedrada, que é a figura bíblica, né? Atirar a pedra, né? Isso, né? Quer dizer, também aqui, né? Receber pedrada também é uma figura de santo, né? Essa do atirar a pedra, né? Então você tem essa trombada entre essa figura santificada, porque acolhe todos os que estão à margem, né? E um senso comum que vai chamar a margem de sujeira, né? Então, ela é feita para cuspir. Aqui, nesse momento, é o verso que me toca junto com, né, joga a pedra, ela é feita para cuspir, né? Ela é o lixo, ela é sujeira. E aí eu queria lembrar para vocês, isso faz parte do trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que uma das etimologias da palavra puta é sujeira. Uma das etimologias, uma palavra de etimologia muito obscura, eu estou pesquisando isso, e uma etimologia que, a mais antiga etimologia de puta, é que puta vem de pútida, não é? Pútida, do que é putrefato, do que é fedorento, do que é pura sujeira, né? E aí, então, a gente já pode pensar todo esse deslizamento que é pensar, né, essa dádiva, né, que a puta dá como por excelência suja, né, como algo, então, que é dessa ordem da margem. Depois, que eu vou fazer uma fala rápida, depois, se quiserem, a gente pode avançar até um pouco nisso, mas eu acho que aqui isso reaparece já nessa força aqui dessa oposição, né? Entre né? A Geni é um pouco nessa figura da santa, né? Que é como um mendigo santo, como um leproso que é santo, né? Que essa figura está totalmente na margem, é que ela tem uma santidade, né? Bom, e aí vem, né, toda a narrativa aqui, né? Outra vez a gente entra na narrativa. E a narrativa, que eu não vou ler com vocês que ela é longa e tal, mas ela é justamente, né, ela vai nos preparar agora para contar de um momento de santidade absoluta dela, né? É isso que
aparece, né, este comandante dentro de um zeppelin prateado e ele bombardeia a cidade, né, está liquidando tudo, e ele pede, né, tem até uma outra evocação, eu vejo outra evocação bíblica, sabe, que é como ali, não é? Quando Salomé está dançando para os convivas daquele festim, não é, de Herodes, não é? E ela pede a cabeça de São João Batista. Aqui ele pede, não é? Em vez de pedir a cabeça, ele pede o corpo da Geni, né? E aí nós temos outra vez o refrão não acreditando, né? Quer dizer, esse refrão que é somente reacionário, né? A isso, não acreditando, e a gente tem a reação da Geni, não é? E a reação da Geni é notável, porque ela reafirma o momento inicial. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. E ao deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar os bichos, né? Então, este sujeito, ele não pertence ao mundo da Geni, que é esse mundo dessa margem, não é? Ele é este mundo assim pleno de humanidade, né? Dos lazarentos, dos pobres, do velhinho, da viúva. Ele não pertence. E ela não se reconhece no mundo dele de jeito nenhum, né? Então, ela que dá tudo, que mostra tudo, que é escancarada, ela tem seus segredos, né? Então, e na verdade este homem, cheirando a brilho e a cobre, ele parece uma máquina, ele não parece um ser humano. Tem algo aí que não é humano na figura dele, né? Então, mas como ela vai salvar, ela é figura redentora, ela tem uma bondade, que é da ordem da doação, de uma doação absoluta, como ela é dádiva, né? Ela encarna a figura, né? Que dá porque dá o dom, né? Ela vai se deitar com ele, né? E aí o coro vai dizer, você vai nos salvar, você vai nos redimir, né? E nesse momento, aqui a gente pode entender a Geni como uma figura antiga das mitologias, que é a da prostituta sagrada. A prostituta sagrada é aquela que ela está na Bíblia, a prostituta sagrada, ela está no Gilgamesh, todos os grandes livros místicos e tal, aparece uma figura antiga, né? A da prostituta sagrada, que é o papel dela é esse, né? De transformar, vamos dizer, o sexo, que pode ter um lado muito prosaico, em pura dádiva, de mostrar aquilo que no sexo é dádiva e de potencializar isso, né? Porque a prostituta é sempre a mulher que não é de ninguém, né? Então há aqui uma ideia, né, para citar aqui o Mário de Andrade, de um amar, verbo intransitivo, né? Essa figura que ela dá, né, livremente, ela só dá, né, que é e dá para qualquer um, né? Então aqui nesse momento que vem a população, você pode nos salvar, você vai nos redimir, né? Ela assume aqui essa figura, né, da prostituta sagrada. Então ela vai ali o que ela encontra, ali sim ela encontra a sujeira, né? Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, ali é outra sujeira, né? A sujeira desse homem desumano, né? E a Geni salva, ela salva, mais uma vez ela é esta pura dádiva, mas quando ela salva, a cidade em cantoria volta a frear, né, a existência dela desse refrão. Eu não sei se vocês
vocês percebem que é só no último refrão que aparece a palavra bosta. Agora não é apenas joga pedra na Geni, é joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é feita para cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Então, ela é figura ali, não é, que coloca para a gente a pergunta sobre qual é o ponto que separa o que é puro do que é impuro. Ou para a gente colocar nos termos, como coloca aquela antropóloga, né, que é tão interessante, que é a Mary Douglas, né, que tem um livro chamado Pureza e Perigo, né, que é assim, aonde socialmente é que se define, né, se marca, se demarca a diferença entre pureza e perigo, entre o que é puro e o que não é puro, entre o que é limpo e o que é sujo, né? Porque a sujeira, ela nos habita e ela está em todos nós, né? Mas a sujeira é aquilo que é por excelência, não é? Que faz parte da gente, mas que é por excelência aquilo que é recalcado, né? O Freud diz isso em todas as letras, né? Quer dizer, tudo que é sujo, a gente coloca como recalque, né? A gente não deixa aparecer, não deixa vir à tona, né? E a Geni, sendo essa figura justamente assim, que está nessa ambiguidade, né? Ela é santa e ela é curta, ela vive nas margens, ela vai redimir uma população, né? Ela está colocando o tempo todo essa pergunta, né? Então, eu assim, queria falar alguma coisa rápida, pequena, e se vocês quiserem, a gente pode daí puxar alguns fios, avançar um pouco, mas eu também estou querendo ouvir aqui os genis e as genis. É isso. Então, acho que agora a gente abre para perguntas, assim, né? Tem alguma pergunta para fazer ou para o Marcos, ou para a professora Eliane, ou para qualquer outra pessoa. A gente abriu um pouco isso aqui. Ou para falas. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Alguma outra Geni, às vezes história também. Alguém se identificou. Eu tenho uma pergunta associado com, talvez pensando até no convite feito a Eliane para participar da revista. Eu estava rememorando aqui que quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que chamava Geni, e essa mulher padecia tanto, assim, ela saía na rua, aí aquele monte de moleques, assim, acho que eu no meio, assim, joga pé na Geni, joga pé na Geni, essa coitada, queria de vergonha do nome, queria trocar o nome. E aí, justamente por vocês convidarem a Eliane, eu fico imaginando, assim, é uma revista que trabalha com diversidade, só que a Eliane trabalha isso no plano conotativo, e de certa forma vocês caminham para um plano denotativo. E como é que então fica esse percurso? Essa música eu acho que bem mostra, talvez, e na fala de vocês dois está bem isso, assim, Eliane levando essa discussão para um plano conotativo, e o coletivo parece que trabalha essa questão mais num plano de um ativismo político, realmente levando mais para o campo denotativo. Então, como é que se dá esse dilema dentro da própria revista? Pensando talvez que, ao tratar da música especificamente, se essa arte especificamente que a música representa, ela não é uma forma também de um ativismo que é até muito mais amplo do que talvez uma bandeira estendida, né? Eu acho que o que a gente está buscando é engraçado, quando a gente resolveu fazer uma revista, isso é diferente, já é por si diferente do tipo de ativismo que geralmente se faz, né? Eu particularmente, quando eu estava aqui na USP, eu sou formado em letras aqui, eu participei do movimento estudantil. Quando eu saí daqui, eu participei do movimento LGBT
tem. E aí, de fato, uma outra postura que você tem, se você vai numa passeata, levantar uma bandeira, tem um significado ali pontual. Agora, a gente fazer a revista e entender a revista como ativismo, acho que necessariamente tem que ter uma pluralidade de vozes que faça esse trânsito do conotativo e do denotativo. Era a ideia, inclusive, de entrevistar a Eliane, mesmo de entrevistar, não sei, a Cláudia Celeste, por exemplo, que foi a nossa primeira entrevistada, não tem uma militância, assim, é uma artista, cantora, ela é compositora, ela é atriz, ela transita aí por vários campos, mas não tem uma trajetória de militância tradicional, e é com isso que a gente aprende, eu acho, também. Não sei se... quando eu fiz... Justo que a Eliane falou de estar no meio, né? A genice é uma pergunta sem resposta, de ser um espaço de intermediação e não de exclusão. Acho que se a gente tem uma bandeira que não exclui essas possibilidades. O critério que a gente tem tido é não pautar coisas que já são pautadas à exaustão na grande mídia. Isso é um critério. O meu receio sempre, quando eu vejo assim, essa junção de arte com ativismo, às vezes é de a redução de uma coisa pela outra. É mais ou menos assim. Eu vi um começo de conversa falando tem um grupo de negros que faz uma coisa interessante. Mas assim, toda vez que eu começo a ver alguém já falar assim, a literatura negra, literatura feminina, eu já começo a dar uma urticária, assim, porque para mim é sinônimo de falta de senso estético. Assim, é como se o valor cultural ou político sobreposse ao valor artístico, aí não se discute mais valor, aí fica interessante. Interessante que tipo? Interessante culturalmente, interessante politicamente, mas será que é interessante artisticamente? Então, assim, é muito esse dilema que eu quando você falou que a revista se propõe, aí eu fiquei pensando como é que se dava esse dilema entre pautar alguma coisa por ter um valor cultural, não ter um valor político. Por exemplo, você citou aí a travesti. Ela é artista, mas assim, será que ela é artista como a série de travestis que fazem show de assim, pantomima, mímicas, não tem assim... eu estava pensando no Caio Fernando Abreu, quando ele escreveu um texto de uma figura fantástica, que chamava Cláudio Onder. Ele fez um texto que chamava assim, Minha Amiga Cláudio Onder. E a Cláudio Onder era engraçada porque ela era discriminada mesmo no meio dos travestis, porque ela era muito intelectual, ela era muito inteligente, e ela destoava daquele papo banal, às vezes, que circula mesmo nesse meio, assim, porque o gueto acaba criando também uma homogeneização e que, de certa forma, segrega também e exclui aquilo que não se parece com ele. E a Cláudio Onder era diferente desse gueto, assim. Então, de novo, eu estou falando porque, às vezes, a arte que esse travesti fala não é a mesma arte, talvez, que a gente está pautando ela esteticamente. É uma arte que talvez tenha valor dentro daquele gueto, mas não necessariamente como uma proposta estética, nesse sentido. O que você está falando, eu entendo muito o seu posicionamento, mas é que assim, você tem que pensar que assim, né? Mas é um livro feminino e tal. Só que se você for ver estatisticamente, a maioria esmagadora dos escritores que são publicados são homens. A maioria esmagadora das exposições do museu são eurocêntricas. Então, assim, mas é um grupo de negros. Mas é porque todos os grupos ou são de brancos ou refletem uma cultura que foram criados pelos brancos. Então, você tem um diferencial de negro, não é que, a gente está aqui só porque ele é negro, vamos dar um destaque só porque ele é negro e não importa o que ele faça. Mas você também tem que dar representatividade para os negros, entendeu? E para as mulheres, e para as travestis, e para todos os grupos excluídos. E às vezes, assim, talvez, mas é uma mulher, mas ela não faz uma coisa tão boa quanto a maioria dos escritores fazem. Mas acho que qualidade em arte é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes eu falo que uma coisa é banal no meio das travestis, no meio dos guetos e tal, mas é uma coisa que é banal e reflete muito mais a cultura deles do que uma coisa que a gente fala que é muito complexa na opinião elitizada, mas que não vai refletir o que acontece nos guetos, entendeu? Às vezes
pra você pode parecer uma coisa banal, mas pra eles é o reflexo do que eles vivem, assim, né? Que são as músicas, às vezes mais marginalizadas, a arte tipo grafite, né? Umas artes marginalizadas, mas tem a ver com a vida deles, assim. Talvez a gente não se identifique, mas eu me identifico muito, na verdade, mas talvez as partes mais elitizadas não se identifiquem, mas é uma expressão deles, assim. Então tem que ter mais uma ressalva, assim, pra isso. Eu só acho que vocês acabam desvalorizando o próprio lugar de produção dessa arte quando você coloca esses termos. Literatura. Assim, só para desconstruir algumas coisas que você falou. Primeiro que, se falarmos de da boa literatura, não é verdade que mais homens que mulheres. Tanto é que nós vamos aí encontrar Hilda Hilst, D.G. Fagundes Telles, Clarice Lispector, todas as grandes escritoras são no mesmo número dos bons também escritores. Então você pode estar falando, talvez, de um conjunto midiático de autores que é justamente a crítica que a gente está falando. Estatisticamente falando, o número de homens que publicam é maior do que o número de mulheres. Mas eles publicam nesse lugar que ele próprio está criticando, que é o midiático. Que a tal ponto que até essas etiquetas que colam, literatura de negro, literatura, música de favela, não sei, todos esses são rótulos que vêm dessa indústria cultural, que é a proposição inicial ele está justamente querendo buscar espaços alternativos de veiculação, mas só que esses lugares consolidados, cheio de negros, seja de gays, acaba sendo também o lugar que a mídia hegemônica colocou. Ou seja, você pode falar desses lugares. Então, o que eu estou querendo dizer é que você acaba, então, desvalorizando a própria produção se você cola esse tipo de rótulo. Porque, na verdade, eles jamais vão... aí você fala assim, o valor estético é muito subjetivo. A questão subjetiva aí não quer dizer que não existe valor estético para julgar algo, porque senão aí a gente entra nessa banalidade, que é o que a indústria cultural quer. A indústria quer essa hegemonia de achar, então você pode avaliar as coisas todas como você quer, então tudo é bom, tudo presta, e realmente você não tem nada que faz você alargar sua visão de mundo. Aí você continua realmente vivendo em guetos. Tem uma coisa que eu acho que eu participo da revista também, e acho que um pouco do que você fala e um pouco do que ela fala tem algo a ver de como a gente se organiza para fazer. De fato, eu concordo que estatisticamente a gente continua tendo uma coisa branca, masculina, hétero, isso e não é só pela mídia, existem poucos espaços em geral. Agora, o que a gente costuma fazer para escolher pautas, para pensar o que fazer, e foi uma discussão, acho que importante para a gente, foi até que ponto a gente é um grupo de estudos e até que ponto a gente é um grupo que, com a nossa diversidade já interna, a gente se junta e fala, bom, vamos estudar junto, vamos fazer algumas coisas mais para fazer uma tarefa específica. E aí, nesse ponto, o que a gente costuma fazer é isso, ir nos lugares em que, de alguma maneira, eles estão pouco contemplados e dialogar com eles. E muitas vezes a gente se surpreende. Se surpreende com a academia, se surpreende com Heliópolis. A gente tem feito com que as nossas incursões sejam vontade de diálogo. A gente quer conversar com grupos. E nessas conversas a gente tem se surpreendido, acho que em todos os momentos, assim. Enfim, a ida a Heliópolis, por exemplo, a gente não tem muita ilusão sobre a nossa formação, por mais que a gente não se filie à academia, sei lá, está fazendo mestrado em Florianópolis, a gente não largou, a gente tem alguma coisa aqui e continua, isso marca um pouco a gente, claro. E que bom, em alguma medida, né? Mas também como sair disso. Mas a gente chegou, eu, o Luiz, algumas pessoas que foram, por exemplo, em Heliópolis, a gente foi com perguntas que a gente achou que estavam bem acessíveis, assim, sabe? Legal, a gente vai perguntar essas coisas aqui para essa programadora da rádio, que é uma travesti importante lá na favela, e a gente levou muita rasteira de, nossa, é verdade, olha que a gente já no nosso grupo se acha, né, no grupo, enfim, já se acha um pouco menos vinculado a essa coisa dominante. Mesmo assim, a gente leva rasteira. Então, acho que um pouco do que é importante pra gente na revista é conhecer esses grupos diferentes,
que não são a gente. A gente tem contatos de uma forma ou de outra, mas não vive muitas realidades, não vive e estar junto por poucos momentos já abre para muita coisa, assim. E aí, nesse sentido, esses rótulos que você menciona, assim, da indústria cultural, de alguma forma, elas voltam para os grupos, né? Por exemplo, a questão de Heliópolis ser chamada de comunidade. E eu também achar um pouco esquisito, falar, bom, mas comunidade, dá um eufemismo aí para uma coisa que talvez não seja bem assim. Mas as próprias pessoas usam esse termo na região, ressignificam também e trabalham isso, e se rotulam. Eu sou líder de comunidade. E o que fazer com isso? Acho que um pouco até entender essas ressignificações do rótulo. Se é literatura negra, literatura feminista, a gente entrevistou, sei lá, também conversei com umas cubanas, veganas, lésbicas do hip hop e elas têm todos esses rótulos que também são da indústria cultural, só que fazem isso também virar outra coisa. Então, acho que a gente está mais nessa questão de tensões, assim, investigar essas tensões e não necessariamente colocar uma posição... Enfim, a gente é bem posicionado, tem muitos critérios que a gente escolhe para fazer as coisas, mas eles estão sempre sendo revistos pelas experiências que a gente está tendo. Eu acho que pra gente o fundamental é isso, ter mais experiências e coletivizando elas, né, de alguma forma. Eu acho legal isso que você fala, porque isso fica um pouco mais movediço, né? Essas ideias todas, né? Então, me parece que vocês estão fazendo uma leitura de fora para dentro e não encaixando, né? Então, acho que é bem interessante como você respondeu aos dois, né? Um discurso mais polarizado e algo que eu sinto assim um pouco como escuta do mundo. Eu não sei se dá para fazer uma escuta do mundo hoje que caia como um bloco, né? Eu acho que as coisas estão acontecendo um pouco atomizadamente. Eu não vou falar a mesma coisa do cara que está em Heliópolis, nem da prostituta que está não sei aonde, nem do artista tal, né? Então, abrindo esse discurso dessa escuta mais plural, isso que eu queria falar com o nome, pode mudar. Eu discordo também dela quando diz, olha, o valor estético é uma qualidade subjetiva. Acho que não é uma qualidade subjetiva, mas ele pode também ter alguma coisa de ideológico, sim, nele, entendeu? Então, essa escuta do cotidiano e tal pode dar elementos para que você mude o valor estético, o juízo estético, a valorização estética, ela pode ser mudada um pouco, né, a partir dessa escuta, sem jogar a criança junto com a água da bacia, né? Fala, fica até meio simplesmente, né? Mas meu nome é Felipe, eu estou chegando em São Paulo agora, sou formado em História lá em Berlândia. E por ocasiões muito engraçadas do destino, as travestis que dançavam nas boates gays de Berlândia iam se trocar na minha casa. Porque tinha amizade com uma moça que morava comigo e era super legal. E assim, chegavam com aquele... vou tratar a minha impressão antes do meu conhecimento de feminismo, de discussão de gênero. Então eu via chegando homens e saindo mulheres, né? Na minha cabeça era isso. E eu chegava com aquela impressão de, pô, cara, que espalhafatosos, né? E depois, com todos esses rótulos, pô, esse pessoal aceita, né, se rotular nisso, e são caras tão inteligentes, e aí eu fui complexificando, assim, não, mas elas estão manipulando isso, assim. É uma forma de resistência social, sabe? Ela não é assim à toa, é uma forma de bater de frente, assim, com o sistema conservador. Isso foi mudando muito minha forma de ver. Então, a própria aceitação do estereótipo rotulado, inclusive do nome, do rótulo de travesti, é uma forma que ela se identifica com resistência. Eu acho que isso acaba dando